palavra da igreja para o Senhor. Amém? Eu fico muito feliz de estar aqui após tantos meses tendo uma palavra aqui. De antemão, já quero agradecer a oportunidade da liderança de jovens. E nesse momento me foi cumprida a tarefa de fazer um fechamento do livro de Atos, que foi o nosso desafio bíblico dessas 2 últimas semanas. E por isso eu quero que você abra comigo no livro de Atos, no capítulo 17, versículo da palavra de Deus. Os irmãos que acompanhavam Paulo o conduziram até Atenas, partindo depois com orientações para que Silas e Timóteo se reunissem com ele, assim que fosse possível. Pode se assentar. Antes de fazer a introdução ao texto bíblico exatamente, eu quero fazer uma introdução com relação ao nosso tema. Todo ser humano é religioso intrinsecamente. Sabe por quê? Quando o homem é afastado da presença de Deus, lá em Gênesis, existe uma ligação que é rompida e que ela só pode ser religada através de Jesus Cristo. Por isso existe o termo religião, religada. Enquanto o homem não encontra um sentido para a sua existência em Jesus, ele vai se apegar a qualquer coisa e tornar disso uma religião e, consequentemente, um ídolo. Por isso que, ao fazer essa introdução a esse texto bíblico, eu quero, pode passar para o próximo slide, fazer rapidamente uma estrutura cronológica do livro que nós lemos. Então, o livro de Atos, como todos sabem, ele é o primeiro livro que vem após os evangelhos. Ele é o que faz a ligação entre os evangelhos e as epístolas. Então, nós temos lá no capítulo 1, Jesus Cristo voltando aos céus. No capítulo 2, nós temos o Pentecostes. E assim por diante, nós temos, por exemplo, os apóstolos estruturando a igreja lá em Jerusalém, que ela se tornaria a sede do cristianismo primitivo. Após isso, nós temos a expansão da igreja, após o martírio de Estevão, lá no capítulo 6 e 7. E, consequentemente, é lançada uma perseguição ao cristianismo na igreja de Jerusalém. Depois disso, nós temos a conversão de Saulo, de Tarso, que depois se tornaria o apóstolo Paulo, a partir do capítulo 9. Depois disso, nós temos as viagens de Pedro, que Pedro faz aos gentios. Inclusive, é aí que ele descobre que o evangelho é para todos e não apenas para os judeus. Depois disso, nós temos a primeira viagem missionária de Paulo, depois que ele já é aceito pela igreja de Jerusalém, ele começa a viajar, e aí ele é acompanhado de Barnabé. Depois nós temos o primeiro concílio da igreja, que é uma reunião feita entre os apóstolos para decidir algumas questões relacionadas ao evangelismo, isso é no capítulo 15. Então eles se reúnem para discutir algumas coisas que ficaram pendentes. Depois disso, Paulo ele viaja junto com Silas para a sua segunda viagem missionária, que é o texto que nós temos aqui. Depois disso, existe muita viagem, muita pregação. Depois disso, Paulo retorna. Tem ainda a terceira viagem missionária, que eu não coloquei ali. Mas depois disso, Paulo retorna a Jerusalém, a sede. Ele vai ao templo, ele é acusado pelos judeus de estar profanando o judaísmo. Por isso que ele é preso, levado às autoridades romanas, já que ele não pode ser julgado pelos judeus, já que eles estavam sob o Roma. E ali depois nós temos acusações, nós temos Paulo viajando, se defendendo perante os reis, e depois disso ele é trasladado a Roma e o livro de Atos ele acaba sem fim, ele acaba dizendo que Paulo pregava, que ele estava preso pelos romanos. Então o contexto desse texto que eu li é a segunda viagem missionária, pode passar. Então eu dei um zoom ali, nós temos Filipos, ali em cima, nós temos Paulo, Timóteo, Silas e Lucas, que é o narrador do texto. Lucas fica em Filipos, e depois disso Paulo parte com Silas e Timóteo por essas cidades, até chegar em Tessalônica. Lá em Tessalônica, Paulo ele é bem recebido por uns, mas ele começa a ser perseguido pelos judeus, e por isso que eles precisam fugir, e eles fogem para a cidade de Bereia. Lá em Bereia, eles são bem recebidos também, mais bem recebidos ainda que lá em Tessalônica. O texto diz que os bereanos eram mais nobres, porque eles recebiam o texto sagrado e examinavam. E em Bereia, quando eles chegam em Bereia, os judeus de Tessalônica que estavam perseguindo Paulo descobrem que eles fugiram para Bereia. Então eles partem atrás de Paulo para matar eles, para apedrejá-los. Então Paulo decide fugir, fazer um exílio sozinho para Atenas. Enquanto isso, Timóteo e Silas permanecem em Bereia e vão se juntar com ele depois. O texto que nós lemos, que é o versículo 15, ele começa exatamente assim. Ele diz que
os irmãos que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas e depois partiram com orientações para que Timóteo e Silas, que estavam na sua comitiva, se encontrassem com ele. Então Paulo ele vai sozinho para Atenas. E a partir daqui eu quero fazer um paralelo entre esse texto e o livro de Atos em si. E por que eu escolhi esse texto de Atos 17 para falar sobre todo o livro de Atos? Porque eu percebi que nesse texto nós temos as características principais do livro de Atos. Primeiro, nós temos uma viagem missionária. O livro de Atos, tirando uma primeira parte, é basicamente viagem de pregação aos gentios. Segundo, porque nós temos pregação fora de Jerusalém. Então nós temos, por exemplo, Filipe, quando ele prega para o eunuco, Pedro, quando ele prega para os gentios. E isso mostra como que a pregação foi tirada de Israel. Então essa é a segunda característica pela qual eu escolhi esse texto. E por último, porque nós vemos o Evangelho sendo rejeitado e abraçado ao mesmo tempo. Isso resume muito bem o livro de Atos. Eu falei sobre como o homem é religioso, como que ele vai buscar sentido para a sua vida, através de qualquer coisa que dê sentido à sua vida. Um grande reformador da igreja do século XVI, chamado João Calvino, ele disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Por quê? Porque tudo que ele consegue enxergar e consegue assimilar uma existência, um sentido para a sua existência, ele vai usar aquilo como ídolo. Então, se não for Jesus, tudo vai se tornar ídolo. Então, agora eu quero fazer uma rápida exposição do texto em si, que vai do versículo 16 até o 34. Eu quero que você acompanhe comigo. Como é que você colocar no telão? O versículo 16 diz o seguinte: enquanto Paulo esperava por seus companheiros em Atenas, ele ficou profundamente indignado ao perceber que a cidade tinha ídolos por toda parte. No grego, essa palavra indignado, ela tem o sentido de ataque epiléptico ou de ataque de ira. Então você imagina Paulo chegando em Atenas, sozinho, conhecendo a cidade, uma cidade grandiosa em seu conhecimento, era o centro cultural da antiguidade. E o texto diz que em vez de ele ficar feliz, em vez de ele tirar uma selfie, o que ele fica? Indignado por tamanha idolatria que ele viu em Atenas. Essa frase, por toda parte, se a gente pegar lá no original, ela tem um sentido de sufocada. A cidade era sufocada, preenchida. Não havia mais como colocar mais ídolos. Então a cidade estava afundada em idolatria. E Paulo ele chega e ele fica indignado. Aquilo começa a arder no coração dele. Ele não consegue segurar aquilo. Ele fica muito irritado. Versículo 17. E sobre esse tema dissertava na sinagoga e entre os judeus e os gentios obedientes a Deus, bem como na praça principal, diariamente, a todos aqueles que ali estivessem. Então, Paulo ficou tão indignado que ele falou: peraí, eu preciso falar sobre essa idolatria com os atenienses. Isso não pode ficar assim. Então, dissertava sobre isso, ele começa a falar sobre a idolatria. Nas viagens de Paulo, ele tinha o costume de, primeiramente, falar aos judeus e depois aos gentios. Por isso que toda a cidade que nós vamos ver em Atos, das viagens missionárias, Paulo fala que Paulo chega e vai na sinagoga, explica Jesus e depois vai para os gentios. Então ele vai primeiro nas sinagogas, aos judeus, e depois vai aos gentios obedientes a Deus. E aí ele começa a dissertar. E ali nesse versículo 17 diz que ele pregava na praça principal. Praça principal na cidade de Atenas era o lugar central, onde os discursos eram dados, onde toda a questão política e social era debatida. Não é à toa que nós seguimos um modelo democrático que veio de Atenas. E esse sentido de democracia nasceu nas praças, que eram chamadas de ágoras. Então Paulo ele se aproveita desse sistema de Atenas e começa a falar disso em público, e começa a pregar, começa a falar sobre a idolatria. Versículo 18. Então alguns filósofos epicureus históricos começaram a argumentar com ele. Alguns indagavam: o que deseja comunicar esse tagarela? Outros comentavam: parece ser um anunciador de deuses estranhos, pois Paulo lhes pregava as boas novas de Jesus e a ressurreição. Para que esse versículo faça sentido e para que todo o texto que nós vamos ler faça sentido, nós precisamos entender quem eram os epicureus e os estoicos. Na Grécia Antiga nós temos várias escolas de filosofia, mas o texto só nos diz dessas duas principais, que eram os epicureus e os estoicos. Os epicureus, posso passar para a sociedade, eles seguiam esse senhor aí chamado Epicuro, que ele é do século III a.C., e ele pregava uma filosofia na qual há deuses, existem deuses, eles não eram ateus, mas esses deuses não se relacionam com o ser humano. Esses deuses apenas estão no mundo
que não tem nenhum tipo de relação. Então, eles existem, mas você não tem que se preocupar com os deuses. Eles também diziam, os epicureus, que o fim da vida, o fim que a gente tem que buscar, é um prazer moderado, porque um prazer muito alto vai te levar à lascívia e um prazer muito baixo vai te deixar reprimido. Então, eles pregavam que tudo que você tem que fazer na vida é buscar um prazer moderado, porque assim você vai ser feliz. Eles também diziam que nós temos que nos livrar dessa ideia de Deus e de morte, porque isso não vai interferir na nossa vida. Você tem que viver a tua vida aqui. Os deuses existem, mas eles não vão. Não adianta você orar, você pedir alguma coisa, porque isso não vai resolver nada. E os epicureus também diziam que tudo é matéria, inclusive a alma. E depois, se você morre, essa matéria, os átomos, que eles já tinham essa ideia de átomos, eles vão ir para a terra e depois vai ser usado para outra coisa. Uma pessoa vai nascer a partir daqueles átomos. Então, tudo é matéria. É o início do naturalismo antes do século XIX. Então, esses eram os epicureus. Já os históricos, que tem como grande nome principal Zenão e depois Sêneca, eles acreditavam em algumas coisas parecidas. Em geral, os gregos eles não acreditavam na ressurreição. E em geral, eles acreditavam em deuses, sempre no politeísmo, mas quase nunca num Deus pessoal, nunca num Deus que você se relaciona com ele, mas sim deuses que estão lá, mas que não tem nenhum tipo de comunhão com você. Já os históricos, eles acreditavam que tudo era Deus, que existe uma força cósmica harmônica em todas as pessoas que dá um sentido à vida. Os históricos, eles têm uma moral muito mais parecida com o cristianismo do que os epicureus. Os históricos pregavam a virtude, que você tinha que ser, como eu diria, você tem que ser tranquilo em relação à vida, porque você está destinado e não tem o que você faça. Então, se você sofre um acidente, se você perde dinheiro, você tem que se contentar, você tem que viver a vida. Você tem que ser apático à vida, pois o destino é inevitável. Então, esses eram os tipos de filósofos aos quais Paulo se dirige. Imagina, nesse versículo que nós lemos, eles falam: o que esse tagarela está falando? De Jesus? O quê? Isso não existe. E eles dizem: ele está anunciando deuses estranhos. Por quê? Porque quando Paulo fala, e ali no grego ele fala Jesus e ressurreição, que se fala Anastasis, eles entenderam que ele estava falando de dois deuses. Eles acharam que ele estava falando de um Deus homem, Jesus, e uma deusa mulher, Anastácia. Olha como que a mente deles estava tão pregada de idolatria. Eles ouvem Jesus e já querem criar deuses para si mesmos. E eles estão falando: esses deuses que você está falando, eles são estranhos, eles são estrangeiros, a gente não conhece eles aqui. Versículo 19. Por essa razão, o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe questionaram: podes revelar-nos que nova doutrina é essa sobre a qual dissertas? O Areópago, aqui não existe muito consenso se ele está se referindo a um lugar chamado Areópago, que era um monte, lá em Atenas, ou se está se referindo apenas a um conselho, que era chamado de Areópago. Pode ser as duas coisas, pode ser um monte na qual o conselho se reunia. E esse conselho, ele tratava de questões religiosas, questões sociais, da educação de Atenas. Então eles veem Paulo pregando uma frase e falam: ei, o que é isso que você está pregando? Vem com a gente, vamos levar você para explicar que nova teologia é essa que você está ensinando. Então ele é levado para Areópago. Versículo 20. Pois estás nos apresentando pensamentos estranhos e desejamos compreender o significado de tais ideias. Então, como Paulo já havia falado tanto de Jesus diariamente na praça, diariamente entre os atenienses, os filósofos ficaram curiosos. Peraí, a gente é muito curioso e a gente não conhece esse Deus. Quem é a Anastácia? Vem, explica para a gente. Versículo 21. Porquanto os cidadãos de Atenas, assim como todos os estrangeiros que ali viviam, não se preocupavam com outro assunto, senão falar e procurar saber as últimas novidades. Traduzindo, eles eram muito fofoqueiros e eles estavam muito curiosos para saber que Deus é esse, que casal de Deus é esse que a gente não conhece. Versículo 22. Sendo assim, Paulo levantou-se no meio da reunião do Areópago e discursou: caros atenienses, percebo que sob todos os aspectos sois muitíssimo religiosos. Essa palavra religiosos tem um sentido no grego também de supersticiosos. Então Paulo se reúne lá com o Areópago, se levanta e faz um discurso. Diz: caros atenienses, ou queridos atenienses, né? Eu vejo que vocês são muito religiosos, tipo, vocês são muito devotos, e eu acho interessante isso. Mas perceba como que Paulo, ele usa o próprio relativismo deles para anunciar a Jesus. Ele chega e fala: já que tem tantos ídolos pela cidade, e eu quero anunciar apenas mais um, eu não tenho nenhum compromisso, eu
quero falar de mais uma aí. Vocês querem ouvir? O pessoal, sim, queremos. É interessante isso. Fale sobre esses deuses estranhos. Versículo 23. Pois caminhando pela cidade, continuando, Paulo disse, vocês são muito religiosos, pois caminhando pela cidade, observei cautelosamente seus objetos de adoração e encontrei até um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, pois é exatamente este a quem cultuais, em vossa ignorância, que eu passo a vos apresentar. Então Paulo diz, é verdade, vocês têm razão, é um Deus desconhecido. E é por isso mesmo que eu vou pegar esse Deus conhecido e vou iluminar para vocês quem ele é. Então Paulo usa uma estratégia. Já que vocês querem saber quem é esse Deus a quem vocês não conhecem, eu vou dizer quem ele é. Diz a história, alguns historiadores, que esse altar ao Deus desconhecido se referia a um Deus que os gregos criaram numa época de pragas que eles tiveram, e por isso eles criaram altares a Deus que eles não conheciam, para se caso esse Deus que eles não conhecessem fosse quem tivesse mandado a praga, então pelo menos eles tivessem um argumento, pelo menos eles tivessem como dizendo, a gente criou um altar, então ajuda nós aí. Então, diz Paulo, essa estátua que diz ao Deus desconhecido é o Deus que eu vou pregar para vocês. Versículo 24. O Deus que criou o universo e tudo que nele existe é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Então Paulo aqui já começa refutando os próprios filósofos. Perceba, quando ele diz que Deus criou, já desmonta toda a ideia cosmológica dos epicuristas e do panteísmo dos estoicos. Então quando ele diz que Deus criou, ele está dizendo o seguinte: existe uma ordem no universo, não é apenas uma colisão cósmica de átomos, de neutrinos, não é apenas uma força mecânica, existe ordem, Deus criou. Então o primeiro discurso dele já refuta os filósofos. Por isso que era importante que a gente entendesse no que eles acreditavam, senão o texto não faria tanto sentido. Continuando, ele diz: é o Senhor dos céus e da terra. Dos céus e da terra. Então ele continua refutando esses filósofos. Se ele é o Senhor dos céus e da terra, então existe alguém que manda, não é apenas algo aleatório. E não habita, essa parte é muito importante, e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Ele já está, os ídolos. Se tem tantos ídolos, o meu Deus, que é esse Deus conhecido, ele é desconhecido de verdade, porque ele não poderia estar habitando aqui. Ele não pode estar habitando em todos esses ídolos. Dizem alguns historiadores gregos que era mais fácil na cidade de Atenas você achar um homem, era mais fácil você achar um ídolo do que um homem. Dizem que havia mais de 30 mil ídolos, de estátuas, de ídolos em mármore. Por isso que Paulo diz aqui no versículo 24, ele não habita, ele não está aqui. Ele é desconhecido, mas ele não está aqui. Versículo 25. Ele também não é servido pelas mãos dos homens, como se precisasse de água, porquanto ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego, e supre todas as nossas demais necessidades. Olha como que ele já vai de novo refutando os filósofos. Ele já pega e começa a dar o chicote. Ele fala, não é servido como se ele precisasse de alguma coisa. Então, esses templos aqui em Atenas, essas estátuas, essas oferendas que vocês dão, são inúteis. O Deus que eu estou pregando, ele não é servido por isso. Ele é muito maior que isso. Quando ele fala, ele concede a todos a vida, o fôlego, que em grego é pneuma, que tem o sentido de ar, por isso que a gente fala pneu, é o ar da vida, é o espírito. O fôlego, ele supre todas as nossas demais necessidades. Lembra que no começo eu falei que os epicureus acreditavam em deuses, mas que não se relacionavam com os homens? Aqui ele já de novo, ele desmonta, ele fala, supre todas as nossas necessidades. Como que um Deus que não é pessoal pode suprir a minha necessidade? Como que ele pode conhecer o que eu preciso, ou o que eu anseio, se ele não for pessoal? Então aqui ele indiretamente está falando, epicureus, vocês estão errados. O Deus que eu estou pregando, ele sim supre, ele é pessoal, ele se relaciona. Não é esse Deus de vocês. Versículo 26. De um só homem, ele fez Deus todas as raças humanas, a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar. De novo, de um só homem, está falando de Adão. Se existe Adão, existe uma ordem, existe uma sequência. Se existe ordem, não pode ser algo aleatório. Não pode ser um Deus que não se relaciona, que não controla. Se ele determinou previamente as épocas, se ele determinou onde seria o continente tal, onde seria o oceano tal, não pode ser um Deus não soberano, não pode ser um Deus não criador. Então ele está dizendo aqui, em outras palavras, Deus, ele é soberano, e não apenas um fantoche.
não apenas um espectador, alguém que se relaciona e que cria conforme a sua vontade. 27. Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse e provavelmente, como que tateando, o pudesse encontrar, ainda que, de fato, não esteja distante de cada um de nós. Então, Paulo está dizendo o seguinte: Deus permitiu que a humanidade o buscasse, através da teologia, da filosofia, que a gente pudesse ter uma imagem vaga de Deus, para que tateando, o que é tatear? Quando você está procurando alguma coisa e não encontra. Então, os homens tateiam buscando Deus. Só que mesmo que você não consiga encontrar plenamente, porque a sua glória é muito grande, você não consegue, numa teologia, numa filosofia, encontrar Deus, mesmo assim, Ele não está distante de cada um de nós, diz ali no final do versículo. Ele não está distante, mesmo que você não encontre plenamente a sua glória, porque senão você não sobreviveria, você consegue encontrar Ele através da criação. Se você pegar uma célula, você vai ver toda uma máquina funcionando ali por trás, uma mitocôndria, um retículo, tudo os genes. Nós temos bilhões de genes e isso é apenas uma amostra da glória de Deus. Você está tateando, você não está vendo Deus diretamente na sua criação, mas através dela você consegue mais ou menos encontrar a sua glória. Versículo 28. Pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos, como declararam alguns de vossos poetas, porquanto dele também somos descendentes. O que Paulo faz aqui, ele cita dois poetas gregos, um chamado Epimênides, que fala aquela primeira frase, pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos, e na outra frase, porquanto dele também somos descendentes, ele cita outro filósofo grego chamado Arato. Então, o que Paulo está dizendo nesse versículo? Está dizendo o seguinte: olha, os próprios antepassados gregos de vocês já tinham uma noção disso. Percebe que o que eu estou pregando não é novo. É um Deus desconhecido, mas os gregos antigos de vocês, os vossos poetas, já tinham uma noção. Porque olha o que eles disseram: pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos. Esse é o Deus que eu estou pregando. Não é exatamente desse jeito que ele falou, porque esses gregos poetas estavam falando de Zeus. Então Paulo fala: olha só o que ele disse, porquanto dele também somos descendentes. Então, embora esses poetas antigos estivessem mais ou menos certos, isso já dá a entender que nós somos criaturas e não criadores de Deus. Como que se a gente é descendente, a gente pode ser criador de um ídolo, de uma imagem? Se a gente é descendente, a gente é criatura e não criador. Versículo 29. Portanto, considerando que somos geração de Deus, não devemos acreditar que a divindade possa ser semelhante a uma imagem de ouro, prata ou pedra, esculpida pela arte e idealização humana. Paulo está dizendo isso. Se nós somos a imagem dele, se nós somos descendentes dele, o que leva vocês a pensarem que vocês podem enquadrar ele num ídolo? Como vocês acham que, se nós somos criatura e nós descendemos dele, nós que temos raciocínio, inteligência, nós que podemos articular, como que vocês acham que, se nós somos a imagem dele, se nós temos esses atributos transferidos de Deus, como que você acha que uma estátua, um ídolo, pode ter esses atributos? Vocês percebem que vocês não estão raciocinando certo? E Paulo, quando ele fala essas coisas, ele está influenciando os gregos, porque os gregos se acreditavam na última bolacha do pacote. Eles achavam que eles detinham todo o conhecimento, só porque a cidade de Atenas tinha visto pessoas como Sócrates, como Platão, Aristóteles. Eles acham que eles já entendiam. E Paulo está dizendo o seguinte: não, vocês estão raciocinando errado. Se a gente é descendente dele, ele não pode estar numa estátua, está tudo errado isso daqui. Versículo 30. Em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, cheguem ao arrependimento. Quando ele fala Deus não levou em conta, ele está dizendo o seguinte: até agora vocês não tinham culpa de ignorar esse Deus, porque vocês não conheciam, ele era desconhecido. Mas a partir de agora, que vocês conhecem esse Deus, vocês têm que se arrepender, porque Deus quer que em todos os lugares, todas as pessoas cheguem ao arrependimento. Portanto, se arrependam. Ele não é mais desconhecido, eu estou anunciando ele para vocês. Antigamente, Deus não levou em conta, vocês até que tinham uma desculpa, mas agora vocês conhecem, se arrependam. Versículo 31. Porque ele determinou um dia em que julgará o mundo com rigor da sua justiça, por meio do homem que para isso estabeleceu. E quanto a isso, ele deu provas a todos, ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Então Paulo diz o seguinte: a morte não é o fim, como vocês pensam. Quando vocês morrem, não acaba tudo. Na verdade, é ali que começa. Por quê? Como que a gente tem uma prova disso? Como que a gente pode saber se isso é verdade ou não? Simples. Ele veio, morreu e ressuscitou.
tentando fazer um silogismo lógico. Eu estou mostrando como que ele mesmo se fez prova disso. Se ele não tivesse ressuscitado, eu poderia concordar com vocês que a morte é o fim. Mas a morte não foi o fim, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Versículo 32. Entretanto, alguns deles, assim que ouviram falar sobre a ressurreição dos mortos, começaram a dizer zombarias, e outros ainda exclamavam: sobre esse assunto te daremos ouvidos numa outra oportunidade. Então, como eu disse, os gregos em geral não acreditavam na ressurreição. Então, quando eles ouvem toda aquela história, eles ficam interessados. Muito interessante. Agora, quando ele fala em ressurreição, ele fala: tá de sacanagem, aí não dá mais para mim não. Não dá, você está doido. Ressurreição, não tem como, isso é irracional. Por isso que eles começaram a zombar de Paulo, começaram a zoar Paulo. Imagina, Paulo lá no meio do Areópago, com um monte de filósofos ouvindo ele, e o pessoal começa a rir dele. Ressurreição. Isso não acontece hoje, quando você prega Jesus. Isso, até o momento que você fala do amor de Cristo, quando você fala do exemplo dele na cruz, é legal. Agora, quando você fala do renúncio, de cruz, quando você fala de ressurreição, começa a rir. E Paulo está mostrando isso para a gente. Ali no final do versículo diz que alguns diziam: sobre esse assunto te daremos ouvidos numa outra oportunidade. Os históricos eles eram um pouco mais tolerantes com relação à ressurreição, mas mesmo assim eles não estavam a fim de ouvir. Por isso que eles falavam: outro dia você volta aqui e continua, já deu. Então eles foram indiferentes e procrastinaram a decisão. Versículo 33 e 34. Após essas palavras, Paulo se retirou do meio deles. Aconteceu, porém, que alguns homens se juntaram a Paulo e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do conselho do Areópago, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles algumas outras pessoas. Então, no final de contas, nem tudo foi em vão. Embora a maioria tenha zombado e achincalhado de Paulo, alguns realmente o seguiram. Quando ele se retira do Areópago, alguns seguem ele. Inclusive, um dos pais da igreja, chamado Eusébio da Cesareia, ele diz que esse Dionísio, que era o Areopagita, ele era o líder do Areópago, ele foi o primeiro bispo, o pastor de Atenas, e ele foi um mártir. Embora a Bíblia não afirme isso, podemos especular. Agora eu quero passar rapidamente por 3 pontos sobre esse texto, após essa exposição da história em si, e falar sobre, primeiro ponto, nós temos que entender as cosmovisões das pessoas. Quando Paulo ele chega em Atenas, ele analisa a sociedade, ele não fica apenas inerte, sentado, esperando o Timóteo e Silas, ele analisa e tenta entender por que tanta idolatria, por que aquela sociedade se comportava daquela forma. E nem eu disse, ele se indignou, ele ficou muito bravo. E a pergunta que eu te faço é: você se indigna com a idolatria da tua sociedade? Quando você vê tantos ídolos, tantas coisas que roubam o coração das pessoas, você se indigna, como Paulo, você fica curioso no seu coração com isso, ou você fica inerte? Você fica igual Paulo? Imagina Paulo chegando a Atenas, ele que foi um judeu que estudou nas melhores, entre aspas, faculdades da antiguidade, ele que era um judeu muito estudioso, ele poderia chegar e falar apenas: nossa, olha só, o lugar no qual eu sempre estudei, o lugar no qual eu sempre ouvi nas minhas aulas é Atenas, eu vou ficar feliz com isso. Não, ele não fica feliz. Ele fala: Atenas, tão histórica, que teve tantos nomes famosos, agora está tão mergulhado em idolatria. Ele se indigna, nós nos indignamos. Depois, lá em 2 Timóteo 4,2, o próprio Paulo fala para Timóteo o seguinte: Timóteo, você tem que pregar a palavra de Deus quando for oportuno e quando não for oportuno. Você se aproveita das oportunidades que você tem? Você se aproveita das brechas que as pessoas te dão para pregar Jesus, ou você apenas o ignora? Você apenas espera quando haja um momento oportuno ou quando não é oportuno? Paulo ele se aproveitou do interesse dos atenienses em ouvi-lo, por isso que ele foi e pregou a Deus. E além disso, Paulo ele usa elementos da cultura para deixar claro. Ele cita os poetas gregos e depois ele cita os historiadores gregos. Por quê? Porque ele não poderia pregar o Antigo Testamento. Você imagina ele chegar e falar aos gregos falando sobre Deus, Isaías, Abraão, eles vão falar: quem? Isaías quem? Eu não conheço o Isaías ali, ele vem de pastel ali. Não, eles não conheciam. Então não faria sentido Paulo chegar falando a lei de Moisés, a lei de Abraão. Não, ele chegou e fala dos próprios poetas dos gregos para mostrar como que eles mesmos já tinham um pouco de noção, mas ele parte da sua própria cosmovisão. Então, isso deixa um ensino para a gente que a gente tem que saber como pregar Jesus. A gente não pode chegar apenas jogando regras, jogando moralismo. A gente tem que entender por
Então você tem que aproveitar o interesse das pessoas para pregar Jesus, porque ela é loucura. Não adianta você apenas chegar e falar, começar a falar do nada. Você tem que entender por que ela pensa assim, por que ela tem esse tipo de idolatria no seu coração, seja qual for a idolatria. Você pode dizer, peraí, mas eu conheço muita gente que não é idólatra, não é religiosa. Será? Tem gente que é ateu, por exemplo, mas idolatra o Estado, idolatra o partido político, idolatra o famoso. Tudo aquilo que rouba o sentido da vida da pessoa se torna idolatria. Isso é idolatria. Idolatria não é apenas aqueles ídolos que Paulo está falando. Ele está falando de coisas que tentam roubar a Jesus do coração da pessoa para dar sentido à vida. E aqui eu acho interessante porque Paulo ele consegue explicar a história da Bíblia sem citar nomes, sem citar Ezequiel, sem citar João Batista. E eu te pergunto, você sabe explicar o básico da Bíblia para uma pessoa? Ou você vem todo domingo aqui, ouve a palavra, mas chega em casa, não estuda, não tenta entender as suas visões? Vou te fazer umas perguntas. Se alguém chegar uma pessoa interessada em ouvir o Evangelho e te perguntar, por que Jesus é chamado filho de Davi? Você sabe explicar? Se ela te perguntar, por que os judeus faziam sacrifício? Você sabe explicar? Se ela te perguntar, por que na Bíblia diz que a cortina do Santo dos Santos foi rasgada? Você sabe explicar? Se ela te perguntar, por que os judeus não reconhecem Jesus até hoje como Messias? Você sabe explicar? Se eles te perguntarem, o que é a Trindade? Você sabe explicar? A Trindade, o conceito mais básico da história do cristianismo, você sabe explicar? Você apenas ouve? Você consegue explicar? E por último, e mais essencial, por que Jesus teve que morrer? Sabe explicar? Só podemos pregar, irmãos, com Deus que nós conhecemos. E só podemos conhecê-lo através de uma forma. Aleluia. Através disso, você sabe como que Deus pensa, como que Deus age, como que Deus fala. Imagina, se você, no dia a dia, você fala, Deus me falou, alguém fala, Deus me falou tal coisa. Você fala, peraí, na Bíblia que eu conheço, Deus não age assim, Ele não pensa assim, tem algo errado aí. Então, irmãos, a palavra é o fundamento da nossa fé. E só a partir dela que a gente consegue explicar a história da redenção. Aleluia. Paulo sabia que ele não adiantava falar em Antigo Testamento. Ele sabia que ele precisava contar a história de uma forma que ele conhecesse a palavra de Deus. Não sei se vocês perceberam, mas Paulo, resumidamente, ele contou a história da criação. Ele falou sobre o primeiro homem. Ele contou a história da queda. Ele contou a história da redenção, quando ele falou que um homem veio através de um homem. E no final ele falou sobre o julgamento. Em um discurso de, 20 minutos, ele contou a história da Bíblia. Você consegue fazer isso? Se não consegue, a hora que chegar em casa, vai lá e vai ver misericórdia para Deus. Segundo ponto, o Evangelho é a medida de todas as coisas. Essa frase eu fiz um trocadilho, porque existe um filósofo grego chamado Protágoras, que ele tem essa frase muito conhecida. Ele diz, o homem é a medida de todas as coisas. Então, o que significa? O que ele quis dizer? Ele quis dizer que nada é absoluto, tudo é relativo. Então, se fulano faz isso ou fulano faz aquilo, depende do contexto dele, não tem verdade absoluta. Agora, eu rebato Protágoras. Não, o Evangelho é a medida de todas as coisas. Sabe por quê? Porque quando os atenienses eles tentam igualar a Deus com os outros ídolos, eles estavam fazendo isso, eles estavam falando, tudo é relativo, esse Deus, tudo igual. E Paulo chega lá e fala, não, muito pelo contrário. Esse Deus, ele é muito maior, tanto que não dá para deixar ele no ídolo, não dá para domesticar ele em objetos, porque ele é muito maior que isso, ele criou todas as coisas. Existe uma frase muito popular que fala, todos os caminhos levam a Deus. Quem já ouviu essa frase? Existe um pastor chamado Kevin DeYoung, que ele fala, é verdade, todos os caminhos levam a Deus, uns para a condenação, outros para a salvação. Vou ler agora um tweet que eu li esses dias no Twitter, de uma pessoa falando o seguinte, abre aspas, para o islamismo é Maomé, para o budismo é Buda, para o candomblé são os orixás, para o hinduísmo, Krishna, mas a visão eurocêntrica e o preconceito resultam no achismo cristão de que só eles no mundo e que só eles têm a verdade absoluta. E eu digo para esse rapaz, você tem toda a razão. Só o cristianismo tem a verdade absoluta. Só Jesus é o único que pode subjugar todos esses nomes que ele citou. Enquanto para esses nomes se depende de uma regra que você tem que cumprir para chegar a ele, o cristianismo é Deus que veio até você, não foi você que veio até ele. Então, eu respondo para essa pessoa que postou, é verdade. Só o cristianismo tem a verdade absoluta. Paulo, ele entendeu que só o Evangelho é o poder de Deus para transformar. Ele fala isso numa das epístolas. Então, você tem que acordar todos os dias da tua cama e você tem que
tomar posse, eu uso essa expressão ironicamente, que muitas pessoas usam, você tem que tomar posse dessa verdade. O Evangelho é a medida de todas as coisas. Ela não está apenas um patamar horizontal, ela está acima de todas as coisas. A música que a gente cantou agora, não há um nome igual, maior que tudo, maior que tudo. Então a cruz não é apenas um Deus entre vários, ele não é apenas um Deus conhecido entre vários em Deus, ele é o Deus, ele é o Senhor. Existe uma música do Wilson chamada King of Kings, se chama Rei dos Reis. E numa parte da letra fala assim: e que agora esse verdadeiro Evangelho ele não deve nem se ajoelhar, nem se prostrar e nem desfalecer. O que está dizendo? O Evangelho ele não se submete às outras coisas para se ajoelhar, ele se mantém de cabeça erguida, porque ele é a medida de tudo. Através dele a gente consegue entender o homem, a psicologia, a natureza. Então o Evangelho ele é a medida de tudo. São valores que a gente não negocia. Ou a gente prega o Evangelho de Cristo na cruz por completo, ou a gente não prega. Existe um meio Evangelho, ou é tudo, ou é nada. Existe uma história sobre Albert Einstein, que eu não sei se é verdade, mas muita gente fala que certa vez, quando ele apresentava a sua tese sobre a relatividade geral, que ele estava dando uma palestra e no final as pessoas foram cumprimentar, pegar autógrafo, e uma mulher chegou e falou: Einstein, me explica, eu gostei muito da palestra, mas eu não entendi muito bem a relatividade geral. Você poderia simplificar para mim? Aí você começa, a relatividade diz tal coisa, que os objetos distorcem, a massa dos objetos distorcem o espaço-tempo, não sei o quê. Aí ele conta em 10 minutos. Aí ela fala: legal, não entendi. Aí ela fala: você pode simplificar um pouco mais para mim? E aí você fala: tá bom. Aí ele simplifica e conta em 5 minutos. Aí ela: nossa, achei muito interessante, mas não entendi. Aí ele vai, e no final ela fala: entendi agora. Muito bom, você já está tudo bem, acho que você vai ganhar um Nobel. Aí você fala, aí Einstein fica quietinho, ele não fica feliz. E uma pessoa vem para ele, chega e fala: Einstein, eu ouvi essa conversa e eu achei interessante, mas por que você não ficou feliz? Ela entendeu. E ele fala: eu simplifiquei tanto que o que eu estava contando não era nem mais a teoria da relatividade. Quando você simplifica o Evangelho apenas um moralismo, a uma ética apenas, a um ganho financeiro, você está simplificando tanto que você está tirando a essência do Evangelho. Você não pode crer nem pregar o Evangelho sem a sua essência, senão ele se torna apenas uma conduta, regras sociais que qualquer outra dessas religiões podem pregar também. O Evangelho de Cristo é único, porque nenhuma outra religião fala de Cristo que se encarnou, morreu, ressuscitou, voltou e voltará. O Evangelho é a medida de todas as coisas. Terceiro e último ponto. Não é o nosso mérito que convence o pecador. Existe um pastor anglicano inglês que ele diz, chamado John Stott. Ele diz o seguinte: o uso da palavra evangelizar no Novo Testamento não significa ganhar convertidos, como nós costumamos usar o termo. Na verdade, evangelizar é simplesmente anunciar as boas novas, independentemente do resultado. Então, qual é o problema disso? Quando você tenta apenas ganhar pessoas, quando você quer apenas contabilizar os números, você tenta simplificar o Evangelho até o ponto que ele não se torna mais o Evangelho. Então, o que John Stott quer dizer nessa frase? Ele quer dizer o seguinte: pregue a palavra do jeito que ela é. Você está fazendo a sua parte. Jesus chamou para o ID, para pregar ele, não para tentar simplificar só para a pessoa se converter. Não existe evangelismo fracassado, nem pregação fracassada. Se você pregou fielmente Jesus Cristo, você fez a sua parte. Deixa que o Espírito Santo faça o resto. Agora não dá tempo de ler. Ela diz que Jesus fala para os discípulos que quando eles pregassem, eles deviam apenas pregar. Se eles não fossem aceitos, para eles baterem no pé e irem embora. O que Jesus estava falando? Ele estava falando o seguinte: se você for pregar e a pessoa aceitar, muito bom. Se ela não aceitar, você não tem um compromisso, a obrigação de tentar simplificar o ponto de tornar palatável o Evangelho. Você tem que explicar o Evangelho do jeito que ele é e não do jeito que a pessoa quer que ele seja. Muitos aqui, no texto que eu li sobre Atos 17, muitos dos areopagitas creram. Inclusive, o Areopagita, que era Dionísio, que era um homem importante, ele creu. Então você pode dizer: mas foi muito ruim, foi muita pouca gente. Não, muito pelo contrário. Eles receberam aquilo que Paulo queria dizer. Paulo contou o mesmo evangelho, tanto para os escravos quanto para os filósofos, que na nossa hierarquia de conhecimento estão em níveis opostos. Mas ele pregou Jesus diferente. Ele tentou tornar mais palatável o evangelho. Ele tentou simplificar apenas ao nível de
moralismo, legalismo. Não, ele pregou o mesmo evangelho para qualquer tipo de pessoa. E sabe por quê? No começo eu disse que todos, no fundo, têm uma necessidade de dar sentido à sua vida. Por isso que todos se apegam a alguma coisa para tornar seu próprio ídolo. E muitas vezes nós estamos idolatrando uma falsa imagem de Cristo. Por isso que o tema que eu passei para o Wellington é idolatria invisível. Porque você está idolatrando não algo visível como os atenienses. Você está idolatrando uma falsa imagem do Evangelho. Você está pregando um falso Evangelho e você mesmo está acreditando nele. E por que eu disse que não é nosso mérito que convence o pecador? Porque eu creio que seja por dois motivos. Primeiro, porque você não cria um fardo a você mesmo de tentar convencer a pessoa a qualquer custo, partindo para coisas que não fazem parte da Bíblia. E segundo, para que ninguém se engrandeça. Você já viu alguém falar, nossa, eu preguei lá, foi uma bênção, 200 convertidos, ganhei 200 almas. Não, você não ganhou nada, você é apenas um instrumento. Quem negou foi o Espírito Santo. Não se orgulhe disso. Então, Paulo, o mais importante que eu, do final aqui, partindo para a minha conclusão, Paulo fez tudo isso na hora de almoço dele, na hora livre. Tudo isso correndo a tempo que ele fez e falou, foi no tempo livre dele. Ele não estava na missão, ele estava aguardando Timóteo e Silas, ele estava na hora de descanso dele. O que você tem feito nessa quarentena? Você sentou para ler pelo menos um versículo disso? Você apenas ficou reclamando do governador, do presidente? Paulo fez isso quando estava no tempo livre, que na verdade não era livre. Você está aproveitando o seu tempo? E agora, já partindo para finalizar, como eu estou aqui fazendo o fechamento do livro de Atos, o que Atos, no geral, pode nos ensinar? Ele nos ensina que nós temos que pegar a redenção, o Jesus anunciado pelos profetas lá no Antigo Testamento, que morreu, que ressuscitou e hoje governa soberanamente. Isso é o que o livro de Atos nos ensina. Paulo, que nem eu disse, ele pregou mesmo Jesus tanto aos ultra-cultos, aqueles que entendiam de tudo, que debatiam, como aqueles que eram muito simples, que não eram analfabetos. E era o mesmo Jesus, era a mesma história, era o mesmo chamado ao arrependimento. Nós temos que entender que todos são religiosos, embora não professem uma religião explícita. Todos têm ídolos no seu coração. Você pode idolatrar você mesmo, você pode idolatrar a igreja, você pode idolatrar o sistema religioso. É o que mais tem. Muita gente que não idolatra Jesus como seu Senhor, não tem Ele como seu Senhor. Eles têm o sistema como seu Senhor. Porque se você tira o tempo deles, eles perdem a fé. Se você tira o culto presencial, perdem a fé. Quem perdeu a fé nesse momento de quarentena só provou que ele estava idolatrando um Deus que não é da Bíblia. Ele estava idolatrando um sistema. Todos temos um vazio existencial. Todos temos um sentido da vida que nós procuramos. Uns procuram no seu trabalho, outros procuram na fama. E quantos relatos nós temos de pessoas de alto sucesso que chegaram no topo da elite financeira, cultural e se suicidaram, perderam, não viam sentido. Por quê? Eles tentaram preencher Jesus com seus próprios ídolos. Em Gálatas 1:8, Paulo diz que ai de nós se nós pregarmos um Jesus diferente daquele que ele nos anunciou. Que nós sejamos amaldiçoados, que nós sejamos anátemas se a gente fizer isso. Se a gente pregar um evangelho diferente do que foi anunciado. Eu creio que esse tenha sido o mesmo sentimento de um pastor chamado Steven Lawson, quando ele veio aqui no Brasil há alguns anos. Numa pregação ele disse o seguinte: nós devemos pregar o evangelho à moda antiga, que o céu é doce, o inferno é quente e fora de Jesus você está condenado. Você está pregando o evangelho ou você está pregando apenas um ídolo que você criou do próprio evangelho? Você está pregando um Jesus que o evangelho nos mostra, ou você está criando um ídolo, crendo nesse ídolo e pregando esse ídolo que não é o Deus da Bíblia? Quando você prega um Deus que apenas traz cura física, que traz riqueza material, e você tira a essência do evangelho, que é a renúncia, e carregar para a cruz, você está crendo em Jesus, no Jesus que você criou. Tim Keller, que é um pastor muito conhecido aqui no Brasil, ele disse que se o Deus que você serve não te confronta, é muito provável que você tenha criado um ídolo de Deus. Conclusão: quando nós pregamos o evangelho, que não seja esse, que Paulo nos mostra aqui, e que todo o livro de Atos nos mostra, nós estamos não pregando um Deus da Bíblia, nós estamos criando um ídolo, e nós estamos criando um altar ao Deus desconhecido. Feche seus olhos. Senhor, nesse momento nós estamos aqui finalizando mais uma pregação, mais uma exposição da Tua Palavra, que ela é quem nos liberta e nos traz conhecimento.
É a tua palavra que nos traz vida. Nós queremos que o Senhor nos confronte a crer e espalhar um Jesus bíblico, não um Jesus criado pelos falsos profetas, ou um Jesus criado pela sociedade. Que seja um Jesus que morreu, que ressuscitou e que nos usou como propiciador e expiador dos nossos pecados. Que esse Evangelho que você nos revela todos os dias na tua palavra, que ele nos alerte para o perigo de criarmos falsos ídolos, de criarmos falsas percepções de um Jesus que não é esse que nós temos na Bíblia, de um Jesus que nos chama para o seu próprio amor, mas que nos chama para o arrependimento. Que a tua palavra pegue fogo no nosso coração, que nós sejamos levados a fazer tudo conforme a tua palavra e os teus princípios. É o que nós te pedimos nessa noite, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade.